Graça e paz, meus queridos. Que o Senhor esteja te abençoando nesta noite de sábado, porque a gente vai transmitir amanhã de manhã, ok? Que o Senhor te abençoe nesse domingo, que o Senhor te guarde nesse domingo, que seja um domingo do Senhor, porque é o dia do Senhor. E assim nós estamos nos preparando agora para a nossa escola dominical para a glória do Senhor. Confesso que apanhei um tanto hoje nesse programa, mas estamos aí para gravar, porque tudo que é para o Senhor vale a pena o sacrifício. E para ajudar, hoje a energia ficou a tarde toda desligada, né? Nós ficamos sem energia, então, mas deu tudo certo, com a graça de Deus. A nossa aula de hoje vai falar de sabedoria na simplicidade. Olha isso, a gente falou semana passada, não é? Da sabedoria de Salomão, do livro de Provérbios, e a gente retoma o tema nesta manhã de domingo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nesta manhã de domingo, nós queremos te louvar, queremos bendizer o teu nome, queremos exaltar-te, Senhor, dizer quão bom é o Senhor, quão maravilhoso é o Senhor. Tu és o grande eu sou, tu és o El Shaddai, tu és a raiz de Davi, a estrela da manhã, e nós te louvamos, ó Deus. Ó Senhor, por esse tempo novo, por esse tempo de informática, de comunicação tão difícil para nós, ó Deus, mas também está servindo como lição, como aprendizado. Obrigado pelos companheiros de trabalho, pelo Júlio, que tem nos auxiliado nessa comunicação. Obrigado, Senhor. E Deus nos dá sempre sabedoria, nos dá, ó Pai amado, empreendedorismo, para a gente crescer em sabedoria e graça, em nome do Senhor Jesus. Que esta manhã de domingo, quem está assistindo a aula possa ser agraciado, possa ser presenteado do Senhor com este momento das nossas vidas. Fica conosco, Senhor, nos dá a tua paz, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, Provérbios, né? Capítulo 30 é o texto que nós vamos ler nesta manhã. O verso 24, Provérbios 30, 24 a 28. Vamos lá? Estas 4 coisas são das mais pequenas da terra, mas sábias, bem providas de sabedoria. Olha, o texto de Provérbios falando para nós com relação à sabedoria. Essas 4 coisas são coisas pequenas da terra. Você está acompanhando comigo? Você vai se surpreender com a forma que Salomão, que o texto aqui de Provérbios, que na verdade quem está falando é esse tal de Agur, né? Mas a Bíblia diz que todos os textos são ligados a Salomão, tá bom? Então, olha só, essas 4 coisas são das mais pequenas da terra. Ele vai usar coisas pequenas, coisas simples, para mostrar para nós a sabedoria da terra. Mas sábias, bem providas de sabedoria. Qual é? Versículo 25. As formigas são um povo impotente. Todavia, no verão, preparam a sua comida. Os coelhos são povo débil, e contudo fazem a sua casa nas rochas. Os gafanhotos não têm rei, e contudo todos saem e em bandos se repartem. A aranha que se apanha com as mãos e está nos passos do rei. A lição de hoje vem trabalhar para nós essa simplicidade. E vamos falar um pouco então desses animais, né, que a Bíblia traz para nós como pequenos e que mostram para nós a sabedoria. Ok? Eita, vamos lá. Em nome do Senhor Jesus Cristo, toda a honra, toda a glória nós damos ao Senhor, né? Para a glória dele. Tudo para a glória do Senhor. Então, aqui está o texto que nós lemos, Provérbios, capítulo 30. Nós vamos pular esse slide, porque eu já li ele. E aí,
Vamos lá. Fundamento bíblico para nossa aula. A sabedoria é um tema muito frequente na Bíblia, a ponto de se tornar uma categoria didática para a divisão dos livros bíblicos. 5 livros sapienciais, que nós falamos semana passada, ou poéticos, ficou bom, né? Poéticos. Jó, Provérbios, Eclesiastes, Salmos e Cântico dos Cânticos, tá? São os textos que a Bíblia vem dizer para nós que são sapienciais. Então, entrando aqui na nossa aula, eles trazem a cultura, quem? Né? Nós vamos ver aí, o povo de Israel, eles construíram a partir das suas experiências de vida e fé, tá? Então, sabedoria, que a gente falou, não é quantidade de diplomas, não é cursos realizados, não é conhecimento acumulado. Então, a gente vê que a sabedoria do povo de Israel, ela é construída a partir das suas experiências. Experiências de fé, de vida, e experiências é no dia a dia, né? No caminhar, eles vão caminhando, eles vão vivendo essa experiência. Então, a sabedoria do passado, dos antigos, tá? Não é pela quantidade de diplomas. A minha mãe conta que o meu irmão, Osvandir, que é o mais velho que eu estou com 60 anos, então o meu irmão tem mais de 60, né? Quando meu irmão nasceu, ele teve um problema de saúde, acho que era uma diarreia, me parece, que não curava, não tinha cura, não curava. Quem curou? O farmacêutico, que tinha experiências. Ele disse, eu vou fazer um compêndio aqui, um misturado de remédios, e ele vai tomar, e esse vai ser o último recurso. Então, o farmacêutico deu esse remédio para o meu irmão, e o meu irmão foi curado, está vivo até hoje, graças a Deus. Então, a sabedoria desse homem, talvez não tenha sido diploma, porque naquela época nem tinha cursos, né? Não tinha faculdade, era muito com chás caseiros, com ervas, né? E então a sabedoria, ela tem como base naquilo que recebemos de Deus, vem de Deus. E aquele entendimento que aguça a minha sensibilidade. Ter sabedoria é ter a alma e todos os sentidos abertos. Então, ter sabedoria é quando eu estou ligada, né? Estou assim, começo a ligar uma coisa a outra, eu estou aberto à pesquisa, eu estou aberto a entender o que está acontecendo, tá? E quando também eu recebo de Deus. É aquele entendimento que aguça a nossa sensibilidade. Ter sabedoria é ter a alma e todos os sentidos abertos. É ter percepção do que acontece dentro de si e à sua volta. E a sensibilidade do mundo interior para a abertura do mundo interior e a abertura para a transcendência. Olha só. Então, a gente vai entendendo agora aqui a questão um pouquinho da sabedoria. Quem tem sabedoria jamais será um aliado do mundo e das coisas do seu tempo. Estou num tempo difícil, estou num tempo de dificuldade e tal. Como é que você tem a sua vivência? Né? Então, a minha sabedoria, eu vou saber viver em qualquer circunstância, como diz o apóstolo Paulo. Eu aprendi a viver em qualquer circunstância, ou seja, ele tinha sabedoria. A sabedoria é uma qualidade divina da qual o homem pode participar mediante a iluminação do que o Espírito Santo traz. A sabedoria é um discernimento que vem do alto. É a abertura dos olhos, da mente, da intuição,
É a capacidade de viver bem, de resolver problemas, de entender o outro e de compreender a palavra de Deus. Então, nós estamos falando um pouquinho mais, né? A gente já falou sobre semana passada, e a gente está retomando o tema da sabedoria para a gente entender o que o texto quer dizer para nós nesta noite, nesta manhã. E aí o texto de Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz assim: se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá literalmente, e ser-lhe-á concedida. Então, se eu preciso de sabedoria, né? Eu vou buscar conhecimento, vou buscar auxílio, vou buscar orientação, mas na verdade a sabedoria é algo que vem sobrenatural, vem de Deus, né? E aí a gente pode estar orando neste momento. Vamos orar? Para um pouquinho agora da nossa aula e vamos dizer: Senhor, eu quero, dá-me dessa sabedoria. Senhor, abre a minha mente, abre o meu entendimento. Senhor, abre a minha curiosidade para eu ler livros, para eu ler temas, para eu ler assuntos, para que eu possa buscar do Senhor essa sabedoria e saber como lidar com situações. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje a Elaine está divulgando alguns livros que ela está lendo, né? E esse tempo é importante que a gente pudesse pegar alguns temas e começar a ler, e começar a folhear, né? Para a gente buscar alguns conhecimentos. Quantas e quantas vezes nós discutimos temas e assuntos que nós não temos nenhum conhecimento? Aí não tem como ter sabedoria. Por mais que eu busque sabedoria divina, de Deus, revelação de Deus, existem assuntos que eu preciso estar inteirada. Eu preciso dar um conselho, eu tenho que estar inteirada. Eu preciso te ajudar, eu preciso estar inteirada. Não é? Faz um chá do quê? Eu nunca li, nunca vi. Né? Mas é importante, então, a nossa oração nesta manhã, que o Senhor nos dê desta sabedoria, em nome de Jesus. E aí, então, a nossa lição de hoje, entrando na nossa lição, tá? Ela traz como tema principal as maravilhas da natureza e os costumes dos animais. Foi difícil, viu? Foi bem interessante preparar essa aula, foi muito interessante a gente ver aí o que Deus colocou para nós no texto de Provérbios, capítulo 30, né? Provérbios, vamos lembrar? 24, né? Estas 4 coisas são das mais pequenas da terra, mas são sábias, providas de sabedoria. Vamos lá. Então, o texto diz para nós que são 4 animais. Que Provérbios está nos ensinando como exemplo de sabedoria. E ainda diz que é uma sabedoria maior do que a dos sábios. Aí então fala a formiga, o coelho, o gafanhoto e a aranha. Na minha versão fala isso, mas em outras versões a gente vai ver que tem diferença até de especificação aí de animais. Beleza? Mas vamos lá. Então, o primeiro animal é a formiga. Olha que interessante. Falar de sabedoria e falar de simplicidade. Ensinar a homens e mulheres no século 21 e usar o exemplo da formiga. Então, a formiga, elas são pequenas, de pouca força, mas elas são muito eficazes. Independente do seu tamanho e da sua força, elas agem, elas trabalham, elas fazem acontecer.
elas vivem em sociedade, tal como as abelhas. As formigas, elas são organizadas por tarefa. Tem a obreira, tem o soldado, tem o operário, tem a rainha. E sabe, elas não desistem. Elas pensam no inverno durante todo o verão. Olha isso. A formiga, ela trabalha, uma ajudando a outra, uma ajudando a carregar a folha, e elas trabalham para guardar o alimento para um outro tempo. Então, as formigas, elas nos ensinam a termos um planejamento. Então, é importante a gente pensar o que a lição da formiga vem nos ensinar. E aí, o texto também nos diz com relação aos coelhos. Criatura sem nenhum poder. Porém, elas fazem a sua casa na rocha. Na lição aqui, fala de arganazes. Arganazes. Em algumas versões, é o coelho. Em outras versões, diz que são animais roedores. Animais roedores. Sabe o que é isso? Não vou nem falar. Mas a Bíblia está dizendo isso para mim e para você, criatura que não tem nenhum poder. Porém, elas fazem as suas casas na rocha. Sabem se defender. E eles se sentiram ameaçados, eles se voltam contra aqueles que estão ameaçando. Eles não permitem que ultrapasse os seus limites. Então, o que eles vão nos ensinar? Eles nos ensinam a ter, que nós precisamos ter e dar limites. Possuem tremendo senso de sabedoria para escolher o melhor local na rocha, onde será o seu lar sólido, firme, estável, rígido. E eles sabiamente evitam o risco, o prejuízo, ao escolherem a proteção mais forte e segura. Eles nos ensinam a buscar estabilidade. Vai guardando aí, tá? Vai guardando aí. Nos ensina a buscar estabilidade. O coelho. Olha a outra lição aí. Os gafanhotos. Uau! Vem chegando uma nuvem de gafanhoto que vem vindo aí da Argentina, está chegando aí para o Brasil. Presta atenção, gente. E Provérbios vem dizer para nós que dentre os 4 animais que a Bíblia nos dá de simplicidade, de sabedoria, ele está usando aqui os gafanhotos. Os gafanhotos. Que não tem rei. Contudo, avançam juntos em fileira. E aí a gente vai lá em Êxodo, quando nós temos as pragas dos gafanhotos. E de repente a gente vê que gafanhoto parece ser praga. Parece ser, né? Deus encheu aquele lugar de gafanhotos. Parece ser castigo, destruição, devastação, mas em contrapartida, ao ler o texto de Provérbios, quando diz, os gafanhotos que não têm rei, contudo avançam todos em fileira. Os gafanhotos, eles andam em bando, enfileirados. É por isso que juntos têm um alto poder de destruição. Ele sozinho não representa nenhum risco. Ele pode sim comer uma coisinha aqui, outra ali. Olha a lição que o texto está dizendo para mim e para você. Nós precisamos ser como os gafanhotos. Nós precisamos andar de bando. Nós precisamos estar juntos. Nós precisamos andar um atrás do outro. Não precisamos ter um rei, não precisamos ter um governo. Nós precisamos estar unidos. É essa a lição
que o texto de Provérbios vem dizer para mim e para você. Então é importante nós entendermos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha só, o gafanhoto sozinho, ele não tem força do grupo, do bando. Porém, quando andam em nuvem, juntos, ele tem força. Então, esse gafanhoto que vem vindo lá da nuvem, é uma nuvem, é muitos gafanhotos. Não é um. Não é um, é multidão. E aí eles têm força. Eles avançam em grupos, juntos. Mesmo não possuindo um rei. Mesmo não possuindo alguém que o lidere, que o governe, ainda assim eles andam juntos. Ainda assim eles têm unidade. E a história vai dizer para nós que eles são extremamente organizados. O gafanhoto sozinho, ele é impotente e pode ser facilmente detido, mas eles sabem acelerar no tempo certo, pousam no tempo certo e todos juntos, todos numa mesma estratégia. E aí nós oramos no início dizendo: Senhor, me dá desta sabedoria, para que a gente possa marchar juntos, caminhar juntos, que nós possamos ir de bando. E de bando a gente ganha mais do que sozinho. Tem até um louvor que a gente canta que diz assim: quem anda sozinho pode ir mais rápido, mas nem sempre vai mais longe. Pois tenho aprendido que é melhor serem dois do que um. Melhor é serem dois com Jesus. E aí vai. Não lembro mais a letra. De vez em quando eu me dou de cantora, Jesus dos crentes. Mas vamos lá. Então, agora vem o quarto animal. A lagartixa. Na minha Bíblia fala aranha, mas aqui no meu texto da revista fala lagartixa, então coloquei aí. A aranha que se apanha com as mãos. Elas são tão frágeis, mas elas são imbuídas de sabedoria. E elas são encontradas nos aposentos do rei. Se nós formos parar para pensar, é óbvio que não é qualquer um que entra e tem acesso aos aposentos de uma casa, quanto mais de um rei. Mas as lagartixas, as aranhas, elas conseguem. Elas sabem buscar a melhor companhia. Eita Deus, vai nos ensinando. Olha isso. Elas são capazes de se sustentar e caminhar sobre qualquer superfície. Mesmo quando elas estão de cabeça para baixo. Elas são versáteis. Facilmente se adaptam aos lugares, posições, tipo de superfícies ou ainda às diversas texturas. Elas precisam ser criativas na forma de como se apresentam. Elas se adaptam a cada realidade que se apresenta. Elas nos ensinam o verdadeiro valor da versatilidade. Olha isso. Versatilidade, sermos versáteis. Olha o que a lição de hoje vem nos ensinar. Então, o que a sabedoria
desses animais pode nos ensinar? O quê? Então, aprender primeiro com as formigas. Vamos ver Provérbios? Provérbios capítulo 6. Voltando a nossa Bíblia aqui no Provérbios. Provérbios capítulo 6. Do versículo 6 e o versículo 7. Olha o que o texto diz para nós. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os seus caminhos e sê sábios. Versículo 7. A qual não tendo superior, nem oficial, nem dominador. Se a gente continuar, prepara no verão o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Olha, a característica da formiga. E o capítulo 30 de Eclesiastes, o verso 25, foi o que nós lemos, diz assim: as formigas são um povo impotente, todavia no verão preparam a sua comida. E o texto diz para nós que elas são com simplicidade e sabedoria que ninguém tem igual. Então o que a gente aprende com a formiga? Aprende que ela nos ensina no sentido do trabalho, a trabalhar. Ela nos ensina o sentido de organização, do trabalho em equipe. Ela nos ensina a ter foco. Ela nos ensina o sentido de planejar, não parar de trabalhar em tempo de abundância para termos como sobreviver em tempo de escassez. Essa é a lição da formiga. Ela vai ficar aqui gravada por um tempo para você depois retomar essa aula e voltar a aprender com a formiga em nome do Senhor Jesus. O que vamos aprender agora com os coelhos ou com os arganazes? Os coelhos, criaturas sem nenhum poder, contudo, fazem as suas casas nas rochas. Olha a característica, o que eles nos ensinam. Eles sabem se defender. E se eles se sentirem ameaçados, ele volta contra aqueles que estão ameaçando. Essa é a forma deles dizerem, não, chega. Eles sabem seus limites. E eles nos ensinam a ter e dar limites. Muitas vezes nós não temos esses limites. Eles nos ensinam a buscar a nossa segurança. E eles nos ensinam a buscar estabilidade. Eu fico pensando o que o Provérbios, que é o livro da sabedoria, está tentando nos mostrar nesta manhã. O que ele quer nos ensinar nesta manhã? O que é que nós aprendemos agora com o gafanhoto? O gafanhoto nos ensina no sentido de unidade, de equipe. Mesmo sem liderança, trabalham com um grupo. O gafanhoto nos ensina o sentido de ter uma meta e ir buscar dos nossos sonhos, sejam pessoais ou profissionais. Nós temos que ter uma meta, nós temos que ter um plano, nós temos que ter um objetivo, nós temos que seguir nesse propósito. E nos ensinam a importância de uma estratégia. O gafanhoto, aquele animalzinho que nós não gostamos de ver e não queremos ver, que ele fique por lá onde ele está, em nome de Jesus, mas que a gente esteja aprendendo a lição que ele quer nos ensinar nesta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tá? E o que a gente aprende com as aranhas? Ela nos ensina o sentido de estar em boa companhia. Precisamos estar em boa companhia.
Nos ensinam o verdadeiro valor da versatilidade. Não importa de ponta cabeça, de baixo, barriga, não importa a forma que eu estiver, importa que eu sou versátil, eu faço qualquer negócio. Elas estão nos ensinando isso, tanto a lagartixa como a aranha. Você pega uma aranha em lugar que você nem imagina, ela está lá. Ela nos ensina a sermos mais ousados em nossa visão profissional. E nos ensinam a persistir e resistir em busca dos nossos objetivos. Então é importante isso. É importante nós pensarmos o que é que o Senhor quer nos ensinar nesta manhã de domingo, numa aula de escola dominical, falando de 4 animais pequenos, insignificantes, mas o texto diz que eles são sábios, de uma sabedoria. Quer ver? Estas 4 coisas são das mais pequenas da terra, mas são sábias, bem providas de sabedoria. E ele pegou então esses pequenos animais para nos ensinar nesta manhã. Eu achei essa imagem bem legal. A simplicidade é o último degrau da sabedoria. Não é porque eu sou sábio que eu sou o todo-poderoso, ninguém me vê, ninguém me toca, ninguém me... Não, eu sou simples. Pode ver que a sabedoria, ela se enquadra bem numa pessoa simples, em algo simples. Eu já citei vários exemplos do meu pai e de pessoas simples. Eu falei do farmacêutico do meu irmão, pessoa simples. Você pega o seu avô, a sua avó, você vê a sabedoria simples, né? Uma sabedoria que não tem em lugar nenhum. Então, eu estou buscando sabedoria, mas eu preciso também ter a simplicidade, eu também tenho que ter a humildade, eu também tenho que estar no meu lugar, saber o meu lugar. Então, eu estou galgando sabedoria, degrau a degrau, degrau a degrau. E o último degrau vai ser a simplicidade. Simplicidade. E olha só. Caminhando para o nosso final da nossa aula. Tudo muito rápido por causa da gravação. De tudo isso que a gente está aprendendo hoje, da leitura do texto bíblico, da palavra de Deus para as nossas vidas, dessa simplicidade toda, 15 lições importantes. Seja para o líder, para o pastor, para o líder de ministérios, seja para um profissional, ou para qualquer ser humano que quiser evoluir, que quiser crescer, que quiser buscar sabedoria. A lição desses animais nos ensina organização, trabalho em equipe, foco, planejamento, ter e dar limites, segurança, estabilidade, unidade, metas, ter uma estratégia de vida, saber escolher a sua companhia, versatilidade, ousadia, persistência e resistência. São as lições que nós aprendemos hoje com esses 4 animais. Com esses 4 animais. É importante que a gente busque sabedoria em nome do Senhor Jesus Cristo. A formiga, o coelho, o gafanhoto,
e a aranha. E a aranha. E aí o nosso livro tá ao contrário. Diz aqui: aprendendo com a lagartixa. Olha isso. Apesar de pequena, a sua vulnerabilidade não limita a sua trajetória. Apesar de você ser pequeno, não vai te limitar. Não vai te fazer você desistir do propósito que Deus tem na sua vida. Com a lição de hoje, me motiva a me espelhar na formiga, a não ter preguiça e a trabalhar para guardar para o mês que vem, para o ano que vem. E aí são lições que a gente precisa aprender. Aqui na minha revista diz que os arganazes, os roedores, eles são vulneráveis aos caçadores. Eles procuram um lugar seguro para se abrigar. Talvez eu e você precisamos desse lugar seguro. Talvez eu e você estejamos desprovidos de pessoas que nos protejam, que nos guardem. E aí os roedores, eles procuram, mesmo na sua fragilidade, eles procuram um lugar seguro. Eu entendo Deus mandando essa lição para nós hoje, dizendo que eu e você precisamos estar nesse lugar protegidos, e guardados, e talvez a gente precise subir, né, para uma rocha. E essa rocha é Cristo. É só Ele que pode dar provisão, é só Ele que pode nos sustentar, é só Ele que pode nos guardar. E encerrando de verdade, na conclusão do nosso estudo diz assim: simplicidade e sabedoria são combinações perfeitas para quem desejar viver uma vida abençoada. Precisamos confiar no Senhor, abrir mão de nos apoiarmos no nosso próprio entendimento e buscar a direção divina para vivermos a vida com fé e sabedoria. Provérbios 3, 5, o último texto. Vamos ler rapidinho aqui. Provérbios. Olha o barulhinho da Bíblia, que gostoso. Provérbios 3, 5, para encerrar, fazermos nossa oração. Diz assim: confia no Senhor de todo o teu entendimento e não te estribes no teu próprio entendimento. Aprenda essa lição. Confia no Senhor. Descansa nele, espera nele. E a lição de hoje vem nos dizer da simplicidade e da sabedoria que vem de Deus. Vamos voltar à nossa oração que a gente fez no início. Senhor, me dá dessa sabedoria. Quero que você ouça esse vídeo 1, 2, 3, 4 vezes, quantas vezes forem necessário, mas que você busque a sabedoria que vem de Deus. E se precisar usar esses animaizinhos pequenos aí que a gente não gosta,
mas que eles vêm nos ensinar uma lição muito grande. Vem nos mostrar a simplicidade. A sabedoria de Salomão nos ensina a usar esses insetos e nos ensina a aprender. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Amém? Amém? Amém, amém, amém? Fala comigo, amém. Senhor, em nome de Jesus, esta é a aula, este é o momento do nosso jeito, com as nossas limitações, com a nossa falta de sabedoria, oh Deus, com a nossa falta de entendimento, mas fizemos o melhor, tentamos passar para a tua igreja a lição que nos foi proposta nesta manhã, a simplicidade e a sabedoria. Nós estamos desde domingo passado aprendendo da sabedoria. Falamos de fé, falamos de razão, e agora a simplicidade, e agora, Pai amado, a sabedoria. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nos ajuda, Pai. Nesse tempo de pandemia, a simplicidade e a sabedoria que vem de Deus, no nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te dê um domingo abençoado, um domingo de família, de almoço gostoso, prazeroso. E logo mais à noite nosso culto, online. Guardados. Se guarda, se cuida. Em nome de Jesus. Amém? Te amo. Beijo no coração. Estou com saudades, mas eu tenho que esperar o tempo. Esse é o tempo de ficarmos em casa. Amém? Deus te abençoe.